Oi, este é o segundo vídeo que eu estou gravando para falar sobre a minha recuperação. O primeiro vídeo eu conto o primeiro 1 ano fora do hospital. E este agora sobre o segundo ano desta longa recuperação. No final desse vídeo, eu vou estar contando para vocês o que tem me deixado muito quieta, muito irritada, e quais foram os resultados dos mais de 40 exames que eu fiz para investigar sobre essa doença rara e gravíssima que eu fui acometida. E agora, então, segue comigo e vamos a uma lista de o que eu já melhorei e quais são as metas ainda para avançar. Bom, o primeiro da lista são os músculos. Eu acabei perdendo muita massa magra, né? Ó, pode ver que tem um buraco aqui na mão, então todo o corpo assim ficou bem estranho, porque por ficar muito tempo parado, teve inclusive encurtamento dos tendões e eu perdi a força. Então a meta agora é conseguir então fazer com que esse músculo seja trabalhado para voltar então à força. Segundo item, as mãos. E aí falando da questão da motricidade, falando dos movimentos. Todo esse movimento assim, ó, de pinça que a gente faz, sabe? De pegar o dedo indicador com o dedão, eu não consigo fazer. Eu tento, ó, tô tentando colocar o dedão na ponta de cada dedo e não dá. E o movimento, hoje eu já consigo fechar, bem fechadinho aqui os dedos, ó. Mas a mão, ela não abre ficando reta, tem uma deformidade, ele tem uma ondulação. E os dedos ainda, ó, um dedo levanta, o outro ainda não, depois de 1 ano, levanta um pouquinho mais. E aqui essa eu consigo dedilhar um pouco, mas esta, ela estica todos eles juntos, ó, os dedos. Eu não consigo fazer as duas mãos iguais, ó, essa eu dedilho e essa abre tudo junto. Então, esse ainda é um trabalho que vão estar dando continuidade, que é a motricidade fina. E o que isso acontece em relação aos avanços? Para comer, eu hoje já consigo comer sozinha, eu consigo segurar os talheres, eu não tenho ainda a força para cortar, por exemplo, uma carne mais dura, uma carne de churrasco, mas eu já consigo comer sozinha. Então, falta ainda essa questão da força. Eu consigo segurar objetos e eu consigo, por exemplo, já me maquiar, mas não consigo segurar a pinça para retirar, por exemplo, aqueles pelinhos, fazer a sobrancelha, e não consigo recortar para fazer um recorte, né? Tanto de cabelo e tesourinha e todas essas outras coisas que exigem, então, esse manuseio. Secar cabelo, eu já consigo secar, já consigo segurar, eu aperto o botão ali com essa parte aqui, não dá, não consigo dar com o dedão, mas já consigo secar o cabelo. Falta ainda alguns jeitos, né, com a escova, mas tá aí. Os pés. Os pés não tenho ainda movimento nos dedos, nenhum dedo ainda consigo levantar e mexer, mas eu já consigo levantar um pouco mais os pés. Dependendo do ângulo, eu consigo controlar bem, dependendo da gravidade, como ele tá, às vezes não, mas já houve um grande avanço. Mas em relação ao corpo, o equilíbrio, por ainda não sentir os pés, por não ter voltado toda a questão do sistema nervoso, ainda tá ainda algumas partes desconectadas, e eu não ter esse controle de movimento ainda, eu não consigo ficar equilibrada de pé. Então, o que isso me afeta? Óbvio, no caminhar, eu não consigo sair caminhando, correndo, andar de bicicleta. Eu preciso ainda de ajuda, por exemplo, no banho. O banho eu consigo tomar banho sozinha, é um avanço, mas tem que ser um banho sentado, ainda falta conseguir ficar de pé. Para me vestir, eu consigo já me vestir sozinha. Tenho muita dificuldade, tudo que envolve a motricidade fina, por exemplo, no sutiã, né, naquela partezinha ali atrás que é bem delicada, e faço sentada. Não consigo também botar nenhuma roupa ainda em pé. Para andar, como eu falei, a questão do equilíbrio, eu ainda preciso usar a bengala, porque como o pé ainda não consigo levantar, eu levanto então a perna, faço força para a coxa e, né, levanto bem a perna, mas o pé fica pendurado. Se eu não faço o movimento
de levantar muito a perna para não arrastar o pé no chão, né? Porque eu não consigo fazer o caminhar normal, pode dar algum problema, posso tropeçar. Então o médico me proibiu de andar sozinha, sem ter a bengala ou o apoio de alguém. E então, quando eu consegui para ajudar, eu já saí 3 vezes para ir, por exemplo, no supermercado. Eu me seguro no carrinho, então o carrinho é o meu ponto de equilíbrio, né? O carrinho que eu vou ali, aí ele é o meu equilíbrio para poder então andar sozinha, sem precisar para o andador que eu não estou usando mais. Mas eu não tenho resistência física. Sem resistência física, eu me canso muito rápido. Então, simplesmente o fato de subir escadas, que eu tenho feito aqui, de ir até o 6º andar, eu chego lá já muito cansada, mas eu tenho feito para ir melhorando, né, essa resistência física aí. Mas, por exemplo, se eu vou no shopping, quando às vezes eu vou dar um passeio com meu maridão, eu não consigo caminhar muito, a gente acaba tendo que usar uma cadeira de rodas, e ele então vai me levando, vai me locomovendo aí, porque eu não tenho resistência física. Agora eu quero falar um pouco sobre os sintomas. Os sintomas são ainda não tão forte como lá no início, né, lá no hospital, mas alguns me acompanham. E são bem chatos. Então vamos à lista. O primeiro deles são as dores. Eu tenho ainda dormência, uma dor latejante com ferroadas, que já deixou de ser uma dor aguda e se tornou uma dor crônica, porque já passam de 6 meses que eu sinto isso constantemente. Então, isso ainda é bem chato, deixou de ser no corpo todo, mas foi para as pontas, né, que é aquela dor nas mãos, que eles chamam de luva e de bota, mas dependendo de quando eu fico muito tempo longe da medicação para o sistema nervoso, fica doendo o corpo todinho. E quando eu faço um exercício físico, por exemplo, eu falei que eu vou até o 6º andar de escada, todo o corpo, todo ele fica latejando todinho, assim, é bem desconfortável, é uma sensação difícil de fazer algo para comparar, porque eu nunca tinha sentido isso antes, assim, é realmente bem chato, bem incomodativo. A sensibilidade. A sensibilidade, eu não tenho ela ainda normalizada. Eu demoro para sentir alguma coisa. Por exemplo, eu estou com frio. Eu sinto o frio, né, da rua, por exemplo. Aí eu vou ver que tem alguma coisa estranha, esquisita, assim. E eu vejo meus pelinhos todos arrepiados de frio. E aí eu me dou conta, aos poucos, que realmente aquilo já é frio. E então eu vou lá, coloco um casaco e tapo. E é estranho, porque, por exemplo, se eu tô caminhando de pé descalço e tem uma pedrinha, aquela pedrinha chega a entrar no meu músculo, como eu perdi massa magra, ela entra, fica um buraco, ela se encaixa direitinho, eu fico com a marca daquela pedrinha ali e eu não sinto a dor em seguida que eu tô mexendo na pedrinha. Ó, eu fico com um furo, fico com um buraco da pedrinha. Eu não sei se o corpo demora, ela fica durante um bom tempo ali, devido à massa que eu perdi. É esquisito, é estranho. A sensação, ela demora para eu sentir. Tipo, essa dor, essa unhada que eu me dei aqui para vocês verem, eu demorei para sentir que estava realmente incomodando, que estava ali doendo. Tanto é que eu tirei quando eu já senti que estava, deve estar com um buraquinho, porque tá agora então doendo. E fico assim, né, devido à massa muscular, devido à sensação. É bem estranho mesmo. Então, devido a isso, eu tenho muitos hematomas nas pernas, nos braços, porque eu me bato nas coisas e não sinto que doeu, que tá doendo. Então, é bem esquisito. Também esses dias eu cortei o dedo no papel e eu não sentia dor na hora. Eu fui sentir depois, quando eu fui lavar a mão, eu senti um ardido e fiquei, olha só, cortei, tava sangrando. Então, é uma sensação esquisita essa perda de sensibilidade. Eu tenho escapes urinários. Hoje eu vi que é muito mais comum do que se pode imaginar, principalmente depois dos 40 anos. Antigamente se falava muito que era algo que acontecia muito com os idosos, mas é comum a pessoa quando está rindo muito ou quando tosse, né? Então isso acontece porque quando eu saí do hospital eu tinha que ser sondada
E hoje eu consigo, né, urinar sozinha, assim, ter que fazer sondagem, mas acontece aí de vez em quando esses escapes que são bem, né, chatinhos, desagradáveis, mas enfim, faz parte. Paladar. O paladar é tudo salgado, até mesmo o doce. Sim, até o doce eu sinto o sal. Eu só não sinto sal na água, que a água realmente ela é insípida, não sinto mesmo. Aftas, espinhas, infecções recorrentes, queda de cabelo, eu perdi muito cabelo. E tudo isso foi devido a um grande estresse. Que sintoma é esse? Que é isso que a gente está falando? Estresse não é uma doença? Depois eu até vou fazer um vídeo falando um pouco sobre o estresse, porque é bem interessante a gente conhecer. Né? Um pouquinho de estresse faz parte do nosso organismo, a gente precisa dele. Mas quando o nosso corpo trabalha demais, e no meu caso, eu tenho que ficar pensando no movimento que eu vou fazer para poder ativar o sistema nervoso, a dar, né, as informações lá para movimentar o corpo. E isso é muito cansativo, é exaustivo demais. E toda essa pressão, todo esse pensamento, né, essa aflição, essa angústia gera então esse estresse aí. Bom, quero falar um pouquinho então sobre as medicações. Atualmente eu estou com 7 medicações. Eu creio que o mais diferentão aí é esse aqui, que é o Metrixato, que é um imunossupressor, que é para baixar a imunidade, para não ficar tão forte, tão agressiva, no caso de eu contrair, né, alguma vírus, bactéria, alguma doença, alguma coisa. E devido a ter esse problema, né, no sistema nervoso, então tem o pregabalina, que ele é para dor neural e para ajudar também, ele é até um pouco ansiolítico, né? Que mais? O AS, que como eu fiquei muito tempo sem me mexer, ainda estou com bastante dificuldade e não caminho, né, durante muito tempo, para evitar trombose, afinar o sangue, circular melhor, para não dar nenhum entupimento, nenhuma veia, artéria. E o ácido fólico, que é uma medicação que até mesmo as grávidas tomam, né, para ajudar na formação aí também do sistema nervoso dos bebês. Ele ajuda também na produção de novas proteínas e toda essa parte aí também de saúde cardiovascular e do sistema nervoso. A vitamina D3, que eu tenho que tomar em alta quantidade, são 14 mil por semana. Não posso deixar devido à imunidade, ao cuidado da imunidade. E algumas vitaminas, né, que são necessárias para estar repondo, né, tem esses compostos vitamínicos aí que são necessários. Então, toda essa galera aí faz parte do meu dia. Vamos então aos resultados do batalhão de exames que eu precisei fazer então nessa revisão aí de 2 anos. Foram 37 exames de sangue, 2 exames de urina, 2 ressonâncias magnéticas, uma com contraste, né, o encefálico, e o outro, então, da coluna vertebral. Um teste de Covid também foi necessário, e exames de revisão que ainda faltam fazer, porque não tem pelo SUS e também não tem pelo meu convênio, que são esses que estão aqui, que são os mais diferentões aí, com nomes bem diferentes, e um outro também que é estudo de urodinâmica pélvica. E ainda temos algumas coisas para estar investigando para poder entender. Mas eu fiquei de contar para vocês no final do vídeo o porquê, então, de estar tão chateada, tão irritada, tão incomodada, tão estressada. Existem situações que nos fazem parar. Literalmente, foi o que aconteceu comigo, né, devido a essa doença aí. E eu já pensava que a enfermidade, ela é um momento onde a gente para, não porque a gente quer, mas porque não tem o que fazer. E é aquele momento de refletir, de parar um pouco de fazer coisas que a gente está acostumado a fazer na rotina, para tentar entender o que está acontecendo.
E eu posso dizer para vocês que hoje, nesse segundo ano já que completou aí de recuperação, eu tenho parado para perceber a minha humanidade, para perceber o quanto eu sou humana e o quanto as reações básicas das minhas emoções básicas, que são universais, que todo mundo tem, inclusive a raiva, que antes eu não me permitia extravasar, eu não permitia nem pensar, admitir que eu tinha isso. Era como se fosse algo totalmente errado. Não, eu não posso jamais ficar com raiva. E, inclusive, me incomodava quando eu via outras pessoas numa situação onde elas se estressavam demais e ficavam bravas, e enfim. Mas por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, isso faz parte da nossa natureza. E a gente precisa entender que somos humanos e que colocar para fora, dependendo do jeito que a gente vai fazer isso, não tem mal nenhum. Pelo contrário, é necessário. Porque quando a gente guarda aquele sentimento, fica reprimido ali, ele vai sim acabar trazendo ou somatizando com uma doença, ou fazendo mal, gerando uma tristeza, uma inquietação, algo fica mal resolvido, a gente fica, parece, incompleto, e não é legal, não é bom. Então, a chave realmente é o quê? É entender que no momento que tu tá com raiva, que a gente tá estressado, que a gente não tá bem, a gente precisa dar uma paradinha, pensar, refletir e transformar aquilo de alguma maneira em aprendizado e fazer com que aquilo não te paralise, que aquilo não faça com que tu pare, seja por culpa, seja porque tu acha que não podia sentir, seja lá qual for o motivo, e sim avançar. E avançar entendendo que todo mundo erra, todo mundo passa por situações difíceis e não tem mal nenhum a gente um dia não estar tão bem e precisar descansar. Pelo contrário, se até Deus, o Criador, quando ele fez toda a sua criação, ele parou para descansar. E Jesus, que é o nosso mestre, o nosso irmão mais velho, aquele que teve para nos ensinar, quando ele ficou triste, ele chorou, ele colocou para fora, ele se retirou um pouquinho. Então fica aí esse aprendizado para que a gente possa realmente colocar para fora as nossas emoções e saber como lidar e entender que a gente não é sozinho, nós precisamos uns dos outros. Tenham pessoas caminhando contigo que possam estar te ouvindo, te ajudando, não te julgando e não querendo resolver todos os problemas para ti, mas sim te ouvindo e te amando como você é. E você, principalmente, entenda isso, se ame, porque Deus te ama você do jeitinho que você é. Então, tenha esse cuidado aí e entender quem você é e amar primeiro a si e depois os outros, e nunca, nunca deixar de amar a Deus, tá? Eu te agradeço por ficar comigo até aqui, até esse vídeo. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Beijão. Tchau!